Vamos seguir o assunto porque o Flamengo não está mais na zona do rebaixamento. Venceu o Goiás por 2-0, mas a preocupação é por conta do Pedro. Uma letra para afastar o Z4, um toque sutil, mistura de precisão e habilidade. Categoria e mandando o canto esquerdo da meta do goleiro do Goiás. Foi assim que Everton Ribeiro sacramentou a vitória do Flamengo sobre o Goiás no Maracanã. É bem verdade que o camisa 7 não vive o melhor momento com a camisa do clube. Esse foi apenas o primeiro gol na temporada. De capitão e ídolo, Everton chegou a começar jogos no banco de reservas em 2023. Antes de assinar a pintura, o meia teve chance de guardar o dele. Não deu. Quem não perdeu a oportunidade foi Pedro, a única que teve. Logo aos 6 minutos, Ayrton Lucas foi derrubado na área. Pênalti para o Flamengo. O artilheiro não pensou duas vezes e pegou a bola para deslocar o goleiro. Ela mora lá no fundo da meta do goleiro. Vamos seguir o assunto porque o Flamengo não está mais na zona do rebaixamento. Venceu o Goiás por 2-0, mas a preocupação é por conta do Pedro. Uma letra para afastar o Z4, um toque sutil, mistura de precisão e habilidade. Categoria e mandando o canto esquerdo da meta do goleiro do Goiás. Foi assim que Everton Ribeiro sacramentou a vitória do Flamengo sobre o Goiás no Maracanã. É bem verdade que o camisa 7 não vive o melhor momento com a camisa do clube. Esse foi apenas o primeiro gol na temporada. De capitão e ídolo, Everton chegou a começar jogos no banco de reservas em 2023. Antes de assinar a pintura, o meia teve chance de guardar o dele. Não deu. Quem não perdeu a oportunidade foi Pedro, a única que teve. Logo aos 6 minutos, Ayrton Lucas foi derrubado na área. Pênalti para o Flamengo. O artilheiro não pensou duas vezes e pegou a bola para deslocar o goleiro. Ela mora lá no fundo da meta do goleiro Marcelo Rangel do Goiás. Já são 22 gols em 23 partidas esse ano. E olha que na de ontem ele só jogou 11 minutos. Logo depois de balançar a rede, sentiu dores na coxa direita e precisou sair. Bom para Bruno Henrique, que desde que voltou de lesão, ainda não tinha vivenciado tantos minutos em campo. Me senti super bem, onde eu já poderia voltar a jogar sendo titular ou não. Nos jogos passados eu entrei, mas é difícil você entrar no decorrer do jogo. E com todo o respeito ao treinador e aos meus companheiros também, respeito todo mundo, mas eu quero jogar e acho que jogando eu vou conseguir cada vez mais aprimorar a minha parte física. O atacante se juntou a Arrascaeta e, relembrando os velhos tempos, participaram de jogadas importantes. Nesse chute, o uruguaio chegou a ouvir o grito da galera. A bola bateu na rede pelo lado de fora. E foi justamente a quantidade de chances desperdiçadas que Sampaoli não gostou. Por isso, às vezes, custa muito entender o porquê. Às vezes eu custo a entender o motivo de perder mesmo tendo dominado o jogo. Inclusive, hoje a diferença poderia ter sido muito, mas muito maior. Mas são momentos. Quando encontramos a contundência, a relação de volume, seremos melhores. Seremos melhores. Já o Goiás levou pouco perigo a Matheus Cunha. A defesa mais difícil aconteceu já aos 38 do segundo tempo. Fim de jogo, 2-0 Flamengo. Primeira vitória de Sampaoli no Campeonato Brasileiro. Resultado que afasta a zona de rebaixamento e diminui a pressão para a sequência do trabalho. Um jogo que o time precisava ganhar e ganhou. Um jogo que o time precisava ganhar e ganhou. Estivemos melhor no segundo tempo do que no primeiro. Um primeiro tempo em que o time esteve muito apurado pelo jogo e no segundo jogou melhor e teve chances mais claras de ganhar o jogo. Deu um passo importante hoje a seguir melhorando. Deu um passo importante hoje a seguir melhorando.
sei por que tá tão desanimado. Tá sem voz, também gritou muito. Mas o resultado era fundamental, fazer os 3 pontos. Para o Flamengo também dar um tempo aí para o Sampaoli, que ainda está organizando a casa, conhecendo seus atletas, entendendo todo o processo. Um ano que começou de uma maneira inesperada. E o Flamengo tem tudo para se recuperar, tem elenco. E o Pedro, uma pena, né? Que depois de fazer o gol de pênalti, sai machucado. Esse sim é uma perda. Eu acho que nem dá para pensar no Flamengo sem o Pedro. Muita gente fala, só o Gabigol, o Pedro fica, às vezes, esperando. Não pode, tem que ser os dois juntos. Os dois juntos, obviamente, é melhor. Mas aí volta o Gabigol, né? A gente não sabe aí do diagnóstico da lesão. Provavelmente ali uma lesão no adutor, e foi justamente na hora da cobrança do pênalti que ele acaba nem comemorando. Ele até tenta voltar para o jogo, mas ele não consegue permanecer na partida. O Flamengo fez um ótimo jogo. Você falou aí do entendimento, do trabalho do Sampaoli. Obviamente é melhor você ir ajustando e colocando o que você pensa como jogo para os jogadores vencendo, te dá mais tranquilidade. Lembrando que recentemente o Flamengo tomou uma pressão do torcedor no Rio de Janeiro, cobrança, enfim, principalmente o Gabigol foi o mais visado ali. Então é importante para os jogadores individualmente. A gente está vendo o Everton Ribeiro, por exemplo, marcando um golaço. Ele até faz um gesto ali de sai zica, né? Porque já tinha um bom tempo que ele não marcava. Então é importante o desempenho diante do torcedor, no Maracanã, independentemente do adversário. É sempre importante você vencer depois de uma pequena crise, aí, de uma pequena cobrança do torcedor. E o Goiás, agora a zona do rebaixamento, né? Um time que vai ter que se reorganizar. Daqui a pouco definir se vai contratar um treinador, se vai continuar na mesma batida. Matheus Cunha. Será que vocês gostaram? Será que o Matheus Cunha vira titular do Flamengo de Sampaoli? A gente tem uma tela, é isso? Vamos com a tela? Tá aí. Matheus Cunha pelo Flamengo na partida contra o Goiás. Jogou o tempo inteiro. O Sampaoli já quis testar mais o Matheus Cunha. Já pensa numa substituição. Quando eu vejo essa movimentação e aí no gol do Flamengo, é óbvio que aí nesse caso tem a questão da lesão sofrida pelo Santos, mas eu já me lembrei do Sampaoli no Santos Futebol Clube, quando ele chega, começa com aquele papo, não, vou fazer um rodízio, o Vanderlei, entre o Vanderlei e o Everson, um vai ficar mais para Copas, outro para o Brasileiro, rodízio durou 2 semanas. O Vanderlei não jogou nunca mais. Honestamente, ocasião. Nesse caso agora, foi a oportunidade, pela lesão, assim, é uma pancada forte no rosto que sofre. Então, mas Santos fica no banco de reservas? Então, eu tô falando da ocasião. Isso que eu tô achando estranho. Porque... Se ele tomou a pancada na cabeça e não pode jogar... mas pode ficar no banco. Mas fica no banco, se o outro tem um problema com o outro, ele vai entrar? Então, eu tô falando por isso que eu falei da ocasião. Às vezes, pra ele fala assim, bom... É um jogo que eu consigo talvez controlar, porque o nível técnico do time adversário talvez não me ofereça tanto risco. Santos, descansa aí. Queridão, fica aí quietinho. Recupera essa tua face. Eu perguntaria, até quando, professor? E vai se eu fosse o Santos, eu falava, não, professor, eu tô bem, pode me colocar. Então, eu acho que foi a ocasião. A ocasião fez o Sampaoli fazer o que talvez ele já quisesse. Em relação... Vou dar uma poupada também, porque... por causa da pressão, do excesso de críticas, de cornetagem que vem sofrendo o Santos. Não faz isso, não. Eu acho que é mais essa lembrança do Abel, tem uma diferença, né? Ali ele tinha trazido um goleiro. Ele pediu um cara para sair com o pé. Que veio do Ceará, né, o Everson? O Everson veio do Ceará. Então ele já está mal intencionado. Ou bem intencionado. Ele já estava maquinando. Né? Nesse caso, eu acho que foi eventual. Até porque não há assim, uma diferença gritante entre os dois goleiros. Você falar assim, não, Matheus, com o pé, né? Sai com o pé. Não é por aí. Agora, se o menino entrar, se mantiver bem, pode colocar uma pulgar atrás da orelha do Sampaoli no sentido... Vamos lembrar. Eu usei aqui. Seus trocadilhos. Eu falei baixinho aqui. Os professores usou uma ontem, o Rafael Prats na mesma hora deu nota 4. Eu dei 3. Só vamos lembrar. Pra essa é 3? Não, de ontem. E essa de hoje? Ela era de ontem. Colocaram uma pulgar atrás da orelha? Qual foi nota 2, professor. Qual foi a de ontem? A gente já nem lembra. Não lembro. Professor, não lembro nem que é porque eu tomei de café da manhã, professor. Mas vamos lembrar também que o Rossi tá chegando aí, né? Mas também não joga bem com os pés. Então, mas aí a situação ainda vai discutir ainda mais, né? Se a gente já tá falando agora com a questão do Matheus Cunha. É capaz dele falar pra diretoria, não fui eu que pedi? Quero outro. O Rossi é grande catador de pênalti. Isso ele é. Essa é a especialidade dele. Mas o Santos também tem seus pênaltis. Opa. Né? No currículo. Pegou um contra o Flamengo. Então. Pelo Atlético Paranaense. Mas aí você tá falando de um. Diga, amigo Leão.
O Leão tá falando. Hoje... Tá ouvindo aí? Câmbio. Olha a pergunta do amigo. Quanto o Flamengo está atrás de Fluminense, Palmeiras... Hoje? Que são os times mais que estão encantando mais de futebol. Está atrás? Se está quanto atrás? Claramente atrás. Agora, o Flamengo, ele tem aquela expectativa de quando ele encher o tanque, ele vai fazer assim. Ele tem o potencial para isso. Mas hoje ele está muito atrás. Está muito atrás, Quanto professor? que ele quer em fichas? Ele quer em fichas Então ou não, em porcentagem? nota, vamos dar nota. A nota hoje? Dá a nota de 1 a 10 para o futebol do Fluminense hoje. Por favor, professor. Você que é o professor, nosso professor. Eu ainda dou 8,5 para o Fluminense, 9 para o Palmeiras. 9? Peraí. O Fluminense está jogando vôlei? Ih. 10? Não, professor, 10 é a pô. seleção da Copa de 70. Ah, então tá bom. Tem Então tá bom. Aí não tem como discutir, A né? Holanda do Cruyff, essas coisas aí. Se não aparece um negócio desse, nós não temos nota para dar. É verdade, você tá certo. Não, Então, São ali Paulo do Tele Santana, Flamengo do esse aí Zico. batia no 9. Ele nem deu 10. 9. O Santos de Pelé, Coutinho e companhia. 10. Que nota é? 10. Achei que era 11, 12. Porque não tem mais para dar. Tá, 10 então vamos mais. voltar para a De 0 a atualidade. 10, vai. Ó, Eu gosto de viajar manda aí pelo passado. 9 para o Palmeiras. Você é um viajante. 8,5 para o Flu. E o Flamengo está, 6. nos seus melhores momentos, bate em 7. Mas ainda não estabilizou no 7 o ponteirinho. 9 para o Palmeiras, professor? 9. O que eu vi ontem é um negócio para contar para os netos. Olha. Natália, que ficou cornetando o professor, quero ver você agora. Não quero. Não tem essa. 10 para Deus, 9 para o Pelé. Não, eu acho que... Tá longe o Flamengo? Já teve mais. É. Já teve bem mais. Vitor Mas Pereira. eu dou um pouco menos do que o professor. Acho que no teto do desempenho do Flamengo nessa temporada, o que atingiu, e já com o São Paulo, ele vai para 6,5. Aí eu coloco 9... O professor é muito bonzinho, deu 7 pro Flamengo. São Paulo tem momentos bons. Não tá jogando essa bola toda, professor, não. mas Calma, você- professor. Não está conseguindo os resultados. Jogando até tá.